Ocultismo e seus caminhos, de Wesley Aragão de Moraes. O subtítulo explica a cosmovisão oculta, as diversas tradições e sua conexão com o Logos universal. Temas para um buscador. No primeiro capítulo, ocultismo, clarividência e iniciação. O que é ocultismo? É um conhecimento não reconhecido pelo pensamento modelado pela academia e nem pelas ortodoxias religiosas, que trata das raízes ocultas da realidade, ou do lado não sensorial das coisas, dos seres, do tempo e do espaço. Oculto significa aquilo que não é tão evidente aos olhos e aos sentidos normais, mas que existe de modo sutil por trás e na estrutura íntima da realidade comum. O oculto torna-se revelado por vias de investigação que abrangem diferentes níveis, desde o imagético, passando pelo racional dedutivo, até o despertar de sensibilidade latente ao sutil. Por que oculto? Oculto aqui não é o conhecimento, tanto que está em pleno processo de publicação. O oculto são os fundamentos do universo, por trás daquilo tudo que é manifesto. O oposto de oculto é manifesto. A vida, como a percebemos do modo materialista, é o manifesto. O oculto é o que exigiria uma sensibilidade mais profunda para ser percebido por trás e como essência do manifesto. Ocultismo seria o mesmo que mística? Sim e não. Depende do que se entende pelo largo termo mística. Esta palavra vem do grego mistes, que também originou mistério, além de místico. Os mistérios eram rituais teatralizados, em sua maioria, celebrados pelos povos antigos como forma de assim repassarem experiências e conhecimentos referentes aos planos sutis do universo ou da interioridade humana. O místico, originalmente mistes, era um iniciado, ou seja, alguém que havia vivenciado algum desses mistérios. Com o tempo, a palavra místico teve seu sentido ampliado e passou a incluir também aquelas pessoas que, de alguma forma, passam por experiências de cunho psíquico ou espiritual. Santos passaram a ser nomeados místicos. Nem sempre uma pessoa santa é um ocultista ou um iniciado em algum mistério antigo ou mais moderno. A santidade é mais um conceito católico e também das facetas esotéricas de religiões como o judaísmo, o hinduísmo e o islã. Para o ocultista, em busca do conhecimento das coisas ocultas, a santidade é uma venerável e desejável virtude da alma. Mas o objetivo final do ocultismo não é a santidade, e sim o conhecimento. Entretanto, os iniciados mais elevados reconhecidos pela história geralmente são também os seres humanos portadores de considerável grau de santidade. É que o ocultismo propõe um aperfeiçoamento da personalidade terrena que, por esforço, dedicação e disciplina, pode também implicar na transformação moral da pessoa, que se daria de encarnação em encarnação em grau crescente. Por outro lado, ainda, há santos e santas assim considerados dentro das tradições religiosas diversas, que assim se tornaram por uma intensa sensibilidade e fidelidade anímicas ao sagrado, sem que tenham necessariamente conhecimento das coisas ocultas. Esotérico ou exotérico, o que significam os termos? Um é com S e outro com X. Há mais de um sentido em cada um. Esotérico pode significar a interioridade humana, o caminho interior, em contraposição ao exotérico,
como caminho exterior para o cosmo. Em outro sentido, esotérico é a interpretação mais simbólica e profunda dos textos de uma tradição, enquanto exotérico seria a interpretação literal e superficial dos mesmos textos. Portanto, se falamos de um cristianismo esotérico, por um lado, nos referimos a um caminho interior meditativo desta tradição, ou a uma interpretação simbólica mais complexa dos textos e das imagens cristãs. Por outro lado, um cristianismo exotérico seria tanto um aspecto cosmológico do cristianismo, a atuação de um logos cósmico no macrocosmo, ou também, bem diferente disto, uma interpretação mais ao pé da letra dos textos e das imagens ditas cristãs. Ocultismo seria o mesmo que clarividência? Não. Ocultismo é a teoria, um corpo de conhecimento. Clarividência seria um dos sentidos não comuns, através dos quais o indivíduo percebe fenômenos normalmente não perceptíveis. Há diversos tipos de clarividência, uns mais precisos e outros mais subjetivos e imprecisos. Existem mesmo qualidades diferentes de clarividência e que não são vidência. Clareaudiência, por exemplo. Iniciação significa tradicionalmente o processo de aprimoramento do indivíduo em todos os sentidos, como ser humano, como ser espiritual, como ser social, como ser em evolução no cosmo, etc. O objetivo da iniciação não é a clarividência, mas é aproximar o espírito, ou eu, da alma, ou ego. A clarividência pode ou não surgir deste processo como algo geralmente desejável em segundo plano. Por espírito, refiro-me ao ser eterno dentro do indivíduo, aquele que, na visão do próprio ocultismo, existe antes de nascer e continua existindo após a morte terrena da alma, que constitui o ego. O melhor do ser humano brota da conexão entre o espírito eterno, que ele é, e o seu ego, que é a alma terrena, constituída desde a vida embrionária por um corpo denso, um corpo de vitalidade, um corpo anímico e uma estrutura de consciência dentro deste último, o ego, ou ainda eu inferior, como é tradicionalmente nomeado. Clarividência é um termo limitado, porque parece dizer que é uma forma diferente de visão. Nem toda experiência clarividente é visual, como se a pessoa estivesse vendo formas que de outro modo seriam invisíveis. Há uma gama de experiências sutis possíveis que não são visíveis. Podem ser auditivas, intuitivas, o sexto sentido e suas variantes, e táteis, sensação de arrepio, de presenças sutis, e mesmo gustativas e olfativas. Os ocultistas europeus gostaram sempre do termo clarividência porque o homem ocidental é muito ligado à visão. A certeza do que ele vê é real e do que ele não vê, irreal. Daí o ditado ver para crer. Mas pode-se perceber muita coisa vendo que é real, sem estar vendo nada, ou vendo também. Existem, assim, muitas formas e graus de percepção sutil, que seria uma expressão mais adequada do que clarividência. É perceber coisas sutis que normalmente não são perceptíveis. A maioria das pessoas possui essa percepção sutil, pelo menos em graus mínimos. É um dom, pode-se dizer feminino, ou seja, exige uma sensibilização humana. As pessoas têm acesso até através de sonhos, que são portas para percepções sutis, além da consciência da vigília. Aqui já temos uma distinção importante.
clarividência de consciência, de vigília e clarividência de sonho ou onírica. Vamos chamar de apolínea a de vigília e de dionísica a de sonho. A percepção sutil dionísica é a mais antiga e natural. Foi a primeira forma de percepção humana daquilo que se tornou hoje invisível, inaudível e intocável. Ela é muito ligada ao feminino, tem muita relação com a estrutura mais solta do corpo etérico, o corpo de vitalidade que torna o corpo físico vivo, e com os hormônios corporais e a estrutura genética do sistema nervoso. Sendo herdada, é aquele tipo de dom de mulheres videntes, médiuns benzedeiras, as rezadeiras piedosas que têm percepções sutis. É também a de muitos curandeiros nativos e pajés. Todos têm em algum grau esse tipo de sensibilidade. Em alguns é forte, em outros é quase nulo, mas tem. As mulheres geralmente têm mais do que os homens, e as crianças também. Isso porque o corpo etérico mais amplo e solto facilita isto. O corpo etérico é uma extensão sutil do corpo físico, nesse sentido, que funciona como uma antena captadora de impressões sutis. As pessoas surtadas têm o corpo etérico deslocado em relação ao físico. E por isto, no meio do delírio e da alucinação do quadro psiquiátrico, se misturam percepções sutis. Há processos culturais nativos para ampliar esse tipo de percepção através de rituais, de ervas, de treinos. O problema desta clarividência dionísica feminina é ter um forte grau de subjetividade no que a pessoa percebe e a falta de garantia de controle consciente das percepções. O vidente dionísico como que mistura o seu mundo cultural interior com a percepção objetiva sutil. Assim, por exemplo, o pajé indígena, que tem o dom da visão de elementais, mamaés na terminologia dos indígenas xinguanos, quando vai à Europa, percebe os elementais europeus nos mesmos trajes e formas que ele vê na sua aldeia. Na Europa, os elementais são diferentes dos daqui. Eles mudam a forma e a expressão conforme o lugar e a cultura. Mas, com o vidente nativo projeta muito da sua vida interior no que ele percebe fora, ele os vê do mesmo modo que os veria aqui. Eles não são iguais, embora, em certo sentido subjetivo, o são. Acontece muito também de um vidente dionísico captar o inconsciente dele próprio ou o inconsciente de outra pessoa e o projetar para fora como se fosse uma visão. Então ele dirá que viu o que, na verdade, ele ou ela ou a outra pessoa sentem ou desejam, e não o que é, de fato, real, objetivo. Mas ele não distingue isso. Quando esse tipo de vidente percebe o mundo dos mortos, por exemplo, ele poderá projetar no que percebe muito do que ele mesmo vive em seu ambiente e acreditará que lá é como aqui. É, mas não é. Isto é bem complicado. Falta nesse tipo de evidência intuitiva natural um discernimento claro e presente dos elementos que separam o objetivo do subjetivo. Ele confunde os dois, como acontece nos sonhos. Por isto, os iniciados recomendam treinar o estudo, svadhyaya, na expressão oriental em sânscrito, a consciência pensante dos elementos, o discernimento acordado, para que, munida disto, a pessoa consiga separar o objetivo do subjetivo. Steiner enfatiza muito isso, mas em geral todo iniciado enfatiza. Quem não enfatiza são os videntes médiuns e os pais de santo e rezadores em geral. Outro tipo de percepção sutil mais consciente, apolíneo, é muito difícil de alcançar e depende até mesmo do que foi conseguido em encarnações anteriores,
com relação a esta consciência acordada. É uma forma mais recente de percepção do sutil na evolução da humanidade. O eu tem que se aproximar do ego e modificá-lo para isto. Não é apenas treino intelectual, mas treino da consciência acordada do eu, conectado ao ego. Refazer o Antakarana, o elo que une eu e ego. Não é apenas saber conceitos e possuir erudição em ocultismo, mas praticar um treino meditativo que nada tem a ver com clarividência, mas com o que no budismo se chama Satipatthana, ou consciência plena acordada. Aliás, a meditação budista Satipatthana é um ótimo caminho para isso, embora não seja o objetivo do budismo despertar a clarividência. As pessoas que praticam em pouco tempo começam a sentir, não necessariamente que estão tendo visões, mas que a sua percepção sutil e a sua vida intuitiva aumentaram. Basicamente, o processo consiste em que a pessoa permanece alguns minutos em silêncio interior e exterior, apenas acompanhando a sua respiração e percebendo-se no lugar em que está. Isso significa que o Antakarana, o elo eu-ego, está sendo fortalecido. O elemento do eu é o silêncio, enquanto o ego é tagarelante por natureza. E isto cria no corpo etérico, que atua como órgão de consciência, uma disposição ao sutil. Por quê? Porque na pessoa dita normal, o corpo etérico é totalmente consumido pela atividade nervosa do corpo físico. Pensamentos, percepções, sensações, estresse, compromissos, ansiedades, cálculos do dia a dia, etc. Quando a pessoa medita e permanece consciente, mas silenciosa, aumenta a sua consciência do aqui e agora de olhos semicerrados, por exemplo. A base da meditação é isto. Ela solta o corpo etérico da sobrecarga do sistema nervoso físico, ela se revitaliza também, e ao fazer isto, o eu e o ego se aproximam. O corpo etérico, menos preso ao físico, mais solto, se conecta como uma antena ao sutil do universo no entorno. Só que diferente da mediunidade dionísica, que precisa às vezes de um transe ou de um semitranse, ou de um estado onírico, aqui, na condição meditativa apolínea, a pessoa está acordada, consciente e munida de informações esotéricas sobre o seu estado, sobre o corpo etérico, Antakarana, eu e ego. Ela sabe o que está fazendo, como está fazendo e por que e para que está fazendo. Tem domínio do processo, diferente da sensibilidade dionísica, na qual a pessoa é dominada pelo processo e muitas vezes até quer se livrar dele, mas não consegue. Sim, porque o aumento de percepção sutil nem sempre é agradável. Pode ser um pesadelo para pessoas que percebem o que não querem perceber, como a presença dos mortos, por exemplo, ou sensações ruins de lugares ou presenças sutis. Aí, isto pode ser confundido com loucura, surto psicótico, embora haja sim um parentesco entre todos estes fenômenos. É por isso que se fala em abertura de limiares após o Kali Yuga, em todas as correntes esotéricas de diferentes tradições. Há uma reaproximação evolutiva do eu em relação ao ego, que começa depois do fim do Kali Yuga. E há também uma lenta ampliação do corpo etérico, que aumenta o nível de percepção sutil das pessoas, mesmo das que nada sabem sobre tudo isso. Steiner dizia que haveria uma epidemia de psicoses e surtos depois do fim do Kali Yuga. Essa é uma pequena amostra deste livro, Ocultismo e seus Caminhos, de Wesley Aragão de Moraes.
que existe no formato impresso e disponível na livraria antroposófica e em formato de e-book disponível nas distribuidoras de e-books como a Amazon, por exemplo. Busquem, se vocês querem saber mais sobre esse assunto.